Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa classe Família Cristã, falando a respeito do capítulo 3. Vamos também direto ao ponto, tá? Falaremos um pouco a respeito de família e casamento. Então vamos lá aprender um pouquinho a respeito dessa terceira aula. Você sabe que a classe Família Cristã é uma classe de apenas 4 aulas. Nós trataremos, 4 pontos muito interessantes, muito relevantes. E hoje eu quero falar para você de um ponto, sem dúvida nenhuma, que é muito importante, que é a respeito da família e casamento. Primeiro nós vamos entender o que é realmente a família. A família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surgiu antes de todas as instituições e ela foi criada por Deus. E aí nós vemos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, inclusive eu até aconselho você, se você puder, estude, acompanhe a sua aula, pegue a sua Bíblia, fique ao lado, tem alguns textos que nós já trazemos no material, mas tem alguns textos que nós vamos ler aqui, tá? Diretamente na nossa Bíblia. Eu peço que você já fique com o seu material de estudo aí acompanhado da Bíblia. Gênesis 2:24 nos diz assim: Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, esse texto é um texto extremamente conhecido e ele tem relação com a formação de uma família. Quando tanto o homem e mulher eles deixam a sua família original e eles vão constituir uma nova família. E a partir disso nós vamos perceber que a família ela é um projeto de Deus. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos hoje, nós temos uma visão, algumas pessoas, o mundo hoje ele tem uma visão negativa a respeito da família, como se a família fosse um projeto fracassado. E por muitas vezes a família de muitas pessoas de fato acabar sendo um projeto fracassado, não por culpa de Deus, mas porque essas pessoas muitas vezes elas não obedecem princípios, e por isso a sua família não prevalece, não subsiste, não tem uma boa referência familiar. Às vezes essa criança, essa pessoa que cresce no seio dessa família desestruturada, ela também começa a acreditar nessa inverdade, de que a família é fracassada, de que que casamento é algo que não é bom. E aí as pessoas às vezes vão crescendo com essa visão negativa. Mas Deus, queridos, Ele quer nos sarar. Ele quer nos dar não a nossa visão distorcida das coisas, mas a visão verdadeira dEle. Qual é a vontade, qual é o propósito dEle? Será que Deus criaria algo que está fadado ao fracasso? Será que Deus formaria algo que não tem jeito? Não, se Deus instituiu a família, ela é um projeto de Deus, eu volto a repetir, ela é um projeto de Deus. Se Deus instituiu a família, significa que se Ele for o centro da nossa família, ela dará certo, tudo irá bem. Nós teremos momentos de luta, de crise, como qualquer família tem, mas nós iremos prevalecer na força do Senhor. Nós precisamos acreditar, crer na família, que é o berço de todo o projeto que Deus instaurou nessa terra. É um projeto de Deus, de fato. E aí, qual a situação atual da nossa sociedade, como eu já estava até antecipando e comentando com você? A crise da sociedade está hoje nas famílias. Nos lares existem brigas, mágoas, ofensas, gritarias, só um minutinho, iras, discussões, amarguras, divórcios e muito mais. Eu creio que você concorde que isso existe em diversas famílias, Famílias que estão em crise. A família ela sempre vai ser o principal alvo de ataque de Satanás, porque por ser um projeto de Deus, Satanás ele vai tentar minar de todas as formas. É por isso que nós precisamos proteger a nossa família. Nós precisamos estar aliançados com Deus de forma que a nossa casa esteja protegida. Tá? Aí aqui fala algo interessante, porém, a base da reconstrução de um lar está sobretudo no Senhor, que é aquele texto famosíssimo, Salmo 127, eu quero também que você abra lá a sua Bíblia em Salmo 127, no qual nos diz, acompanhe lá comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, ou que conseguiste com tanto esforço, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então perceba bem que quando nós edificamos a nossa casa, não adianta edificarmos sem a presença de Deus. É por isso que Deus ele é exatamente esse cordão, juntamente com um casal de 3 dobras, que fortalece e que sustenta uma família. E a situação atual da sociedade, para nós passarmos já para outro tópico, que talvez você tenha, você que está assistindo essa aula, reflita, pense sobre isso, até enfrente talvez temporariamente um período de desestrutura na família, até de descrença nos valores familiares. Então é importante nós mencionarmos isso. A situação atual é a situação do que? De uma família totalmente desestruturada, uma família em que o filho grita com o pai, o filho mede forças com o pai, se revolta, mulher deixa o lar, homem deixa o lar, forma uma nova família, às custas daquela família que foi criada e assim por diante.
Então nós vemos assim uma total desorganização, desarmonia no seio familiar. E eu tenho certeza que isso não é projeto de Deus, né? São iras, gritarias, discussões, amarguras, mágoas que muitas vezes as pessoas elas estão carregando dentro de si, porque um pai, uma mãe, um irmão, alguém fez algo para aquela pessoa e ela fica carregando, e nós vamos perceber que não é esse o propósito de Deus. Deus ele tem algo maior para todos nós. E dentro da família, sim, nós vamos encontrar esse projeto de Deus. Por isso que não adianta fugir da família. Não adianta você, mas eu não falo mais com a minha mãe, eu não falo mais com meu pai. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras com Deus. E através disso ele vai reorganizar toda a nossa casa. E nós vamos, sim, reconciliar com aqueles que faziam parte da nossa vida e que hoje talvez já não façam mais parte. Então, esses são os primeiros pontos a respeito de família e casamento. Agora, vamos entender alguns objetivos errados da família? Alguns se casam com as motivações erradas, nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Porque eles acham que o objetivo da família é a sua felicidade pessoal, ou seja, eles casam achando que eles vão se satisfazer, que eles vão satisfazer a sua necessidade, os seus desejos, as suas ambições, os seus sonhos. Ele casa com uma motivação errada. E aí o que acontece? Quando ele entra nessa família, né, com essa motivação errada, nós vamos perceber que a família ela vai crescer desajustada conforme aquela equação matemática que nós falamos na nossa primeira aula. Olha só algo interessante. Alguns casam com motivações erradas, pois acham que o objetivo da família é sua felicidade pessoal, pelos benefícios da vida em família, como companhia, afeto, relações sexuais, proteção, filhos, etc. E outros já vão para o outro extremo, da idolatria da família, colocando acima de Deus. Os dois objetivos aqui, trazendo aqui essa visão de família, eles estão errados. Por quê? Porque eles são dois extremos opostos. Um casa com a motivação errada e coloca a si mesmo como centro da família, e o outro casa também com a motivação errada e coloca toda a sua expectativa na família. Mas espera lá, pastor, a família não é algo de Deus, não é bom, não é projeto de Deus? É, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus sempre será e deverá ser o primeiro lugar na nossa vida. Nem a nossa família, que é tão importante, pode ocupar o lugar de Deus. Se os meus filhos estão à frente de Deus, se meu marido está à frente de Deus, então algo está errado, com certeza. Nem podemos ser um extremo, né, de nos colocar como centro de tudo, as nossas necessidades como centro de tudo, e nem podemos ser o outro extremo de idolatrar nossa família ao ponto de colocar Deus abaixo dela. E aí, então, nós chegamos nessa dúvida, né? Então, qual é o propósito da família? O propósito da família é cooperar para o propósito de Deus. Olha que compreensão incrível. Quando eu passo a entender que o propósito da família não é o fim em si mesmo, não é a família em si mesmo, mas é entender que tudo foi feito por meio dele, por ele, para ele. A família também foi feita para a glória de Deus, para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Sermos, e qual é o propósito de Deus nessa terra? Sermos e termos filhos semelhantes a Jesus. Olha que propósito maravilhoso. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, que é o que está lá em Romanos 11, 36. Volte comigo agora nesse momento lá no Jardim do Éden. Qual era o propósito de Deus no Jardim do Éden quando ele construiu Adão, quando depois ele formou Eva? Era que eles crescessem e multiplicassem. Agora tem um detalhe, eles eram segundo a imagem e semelhança de Deus. Crescer e multiplicar, Adão e Eva crescer e multiplicar, simbolizava que o próprio Deus estava crescendo e multiplicando através deles, porque eles eram a expressão viva de Deus antes do pecado entrar na terra. E aí, o mesmo propósito original continua sendo o mesmo propósito da nossa família hoje. Sabe qual é o propósito da sua casa? É você gerar filhos semelhantes a Deus, semelhantes a Jesus. É por isso, queridos, que é um grande desafio dentro da nossa casa, não somente nós sermos parecidos com Cristo, mas também nós nos preocuparmos em gerar filhos segundo o coração de Deus. E isso depende também de nós, porque é nós que vamos educar. A Bíblia diz, olha, instrui a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se apartará dele. A decisão, quando essa criança crescer, é dela. Ela vai decidir se ela serve ou não a Deus. Mas a minha parte como pai e mãe é ser aquele que vai orientar, aquele que vai dar a direção. E quantos pais hoje não estão tendo esse foco? Eu quero pausar um pouquinho aqui e tratar um pouquinho isso com você. Quantas pessoas hoje, elas estão criando seus filhos, sem princípios e sem valores nenhum. E lá na frente vai vir a colheita disso. Porque ao invés de ensinar temor a Deus, amor a Deus, elas estão ensinando os valores desse mundo.
né, de desrespeito, sem perceber. Elas estão ensinando os valores desse mundo, elas estão introduzindo às vezes músicas desse mundo no coração da criança, que já vai desde cedo a criança gerando um amadurecimento precoce em áreas que ela não deveria amadurecer, porque ela está ouvindo um conteúdo que não era para ela ouvir, porque ela está assistindo um conteúdo que não era para ela assistir. E aí eu me pergunto, de quem é essa responsabilidade? Será que é de Deus? Não. Essa responsabilidade é dos pais. É por isso que quando nós consagramos crianças, né, nossa igreja evangélica, em regra, não batiza crianças recém-nascidas, nós consagramos, é um ato de consagração. E quando nós consagramos, nós sempre perguntamos aos pais, você se compromete a orientar essa criança no caminho do Senhor? E esse pai vai dizer sim ou não. Por que nós fazemos essa pergunta? Porque não adianta eu, como ministra do Evangelho, consagrar uma criança e falar, Senhor, essa criança é consagrada a Ti, isso é uma parte importante, sim é. Mas isso precisa andar em cooperação com a orientação que os pais vão dar para os filhos. Não adianta nada eu consagrar uma criança e os pais andarem num trilho totalmente diferente, porque eles estão falando com a boca algo, mas estão ensinando com as suas atitudes outra coisa, que não tem nada a ver com aquilo que está sendo pregado. Né? A nossa maior pregação, ela é a mensagem da nossa vida, o nosso testemunho. E aí, voltando aqui, o que precisamos então para termos um casamento, né? Um lar cristão? Eu creio que o desejo do seu coração, talvez você está assistindo essa aula, você sirva Jesus ainda sozinho na sua casa, calma, né? Tenha paciência, Deus tem um propósito para a sua família. Ou talvez você, né, se pergunte, como que eu vou ter? Meu sonho é ter um lar cristão. Meu sonho é ter filhos no altar de Deus. Meu sonho é ter uma família, né, aliançada com o Senhor. Com certeza esse é o sonho de todo cristão. É não somente a si mesmo estar aliançada com Cristo, mas poder apresentar a sua família ao Senhor. E aí vamos lá, né, para alguns pilares para esse lar cristão, para esse projeto de Deus que é a família, e você vai fazendo análise na sua casa. Será que eu tenho isso? Será que eu não tenho? Onde eu preciso melhorar? Todas as nossas aulas, elas sempre são voltadas para a prática, para que nós possamos olhar para dentro de nós e falar assim, pera lá, eu preciso melhorar, eu preciso colocar em prática isso que eu estou aprendendo. Vamos lá, então, o primeiro pilar aqui, para nós termos um casamento, um lar cristão abençoado, né? Segundo o coração de Deus, é o comprometimento. O casamento é um laço que somente pode ser desfeito com a morte, independente do que aconteça. Por isso, precisa de corações realmente comprometidos um com o outro. Isso aqui, queridos, fala da real motivação do nosso coração. Será que eu estou casando para fazer alguém feliz ou para ser feliz? Porque se eu estiver com a motivação errada, se eu estou focada em mim, nas minhas necessidades, dificilmente eu teria um comprometimento verdadeiro no meu casamento. Por quê? Porque eu vou ver o que realmente acontece na sociedade hoje. Na primeira crise, na primeira dificuldade, a primeira opção é o divórcio. Porque as pessoas estão focadas em si mesmas. Elas não estão focadas no compromisso, na aliança. Hoje em dia é tão flexível, é tão fácil divorciar, né, que as pessoas não se atentam que casamento é um compromisso para a vida inteira. Biblicamente, se você quer cumprir a palavra de Deus, então casamento para você é um compromisso para a vida inteira que somente a morte separa. Pastor, existem exceções? Existem exceção, mas exceção não pode virar regra. Existem casos em que nos é permitido o divórcio. Porém, mesmo nesses casos em que nos é permitido o divórcio, Jesus deixa claro que não era assim desde o princípio, que esse não era o coração de Deus, a vontade de Deus que acontecesse, mas isso nos foi permitido por causa da dureza do nosso coração, porque nós temos dificuldade de perdoar. Mas não era o objetivo de Deus, não é o objetivo de Deus. Tanto que a Bíblia nos deixa claro que Deus, eu acho que está em Malaquias, que Deus diz assim, eu odeio o divórcio. Ou seja, nós precisamos entrar no relacionamento com essa visão de comprometimento. Sabe qual a visão que nós precisamos ter? Né? Algo que Deus tem trabalhado em mim. Geralmente a mulher é um pouco mais emocional, né? Então, todo casamento ele vai passar por lutas, por crise. Quando nós passamos por crise, eu acho que geralmente a pessoa, o lado mais emocional do relacionamento, no meu caso aqui eu como mulher, né? Nem todas as mulheres são mais emocionais, eu estou dando esse exemplo particular. Geralmente o lado mais emocional ele vai logo pensar não numa solução racional, ele vai pensar, né, naquilo que está se sentindo. Então geralmente pessoas emocionais na crise, a primeira coisa que elas pensam logo é o divórcio, né? Não vai dar certo, se fere, se magoa com facilidade. E aí, algo, né, que eu trouxe para o meu casamento, que eu aprendi inclusive com meu esposo, é que a palavra divórcio nunca faça parte do nosso casamento.
Eu não sei quantas crises, quantos obstáculos, porque quando a gente olha, né, a vida do outro, a gente pensa assim, a pastora não tem problema, não tem dificuldade, não tem crise. Pelo contrário, né, todo casamento tem as suas dificuldades, todo casamento tem as suas crises, isso daí não tem como fugir, né? Eu sempre brinco, ó, você não quer ter dor, você não quer ter problema, você não quer ter perda, não quer ter dificuldade, então morra, porque quem tá vivo precisa entender que vai passar assim por dores, vai passar por lutas, não tem jeito. E no casamento não é diferente. Imagine que é você conviver na mesma casa, uma coisa é você namorar. Né? Quem namora hoje talvez não vai entender o que eu estou falando a respeito de casamento, mas eu quero preparar o seu coração. Quem namora hoje vive uma atmosfera. Quando nós casamos, nós precisamos sim trazer a atmosfera do namoro para o casamento, com certeza, né? Uma atmosfera muito boa. Mas nós vamos viver, nos deparar com uma nova realidade. Nós vamos conviver juntos, é muito diferente conviver junto com alguém. Por isso, para nós sermos realmente um casal comprometido, né? Um casal que está ali, que tem Cristo como centro, nós precisamos ter o compromisso um com o outro. Eu e meu esposo, eu e os meus filhos. Eu não vou deixar, né, com que outras pessoas entrem no meu relacionamento, porque eu não estou pensando somente em mim, eu estou pensando no meu esposo, eu estou pensando nos meus filhos, eu estou pensando na família como um todo. Divórcio é uma palavra que não pode fazer parte do nosso relacionamento. Nós precisamos lutar contra tudo e todos, para que isso não entre no nosso relacionamento, não importa aquilo que aconteça, qual seja a crise, qual seja a situação, nós precisamos ser comprometidos um com o outro. Então entre no casamento com essa visão de comprometimento. Divórcio não faz parte da nossa relação. Não importa as crises, nós iremos permanecer juntos até o fim. Nós vamos lutar por isso, tá? Segundo pilar é importante, a flexibilidade e compreensão. Nós somos frutos de diferentes origens, famílias, temperamentos e personalidades. Por isso, durante o casamento, muitos ajustes devem ser feitos, como de coisas que são importantes para um, mas são indiferentes para o outro. A melhor maneira de fazermos esses ajustes é com palavras, né? E os exemplos aqui de palavras. Sinto muito, perdoe-me e eu te amo. Por falta de flexibilidade e compreensão é que muitos casamentos têm sido destruídos e a primeira palavra que surge é aquela que nenhum casal deveria sequer mencionar, que é o divórcio, que eu acabei de falar para você. Por que muitos casamentos estão se desfazendo hoje? Porque não há comprometimento, porque não há flexibilidade e compreensão. As pessoas, elas vêm do namoro, né, no qual cada um vive numa casa, né, a gente pouco percebe às vezes as diferenças entre um e o outro, e quando nós vamos conviver juntos, a gente começa a notar, né, que algumas coisas são diferentes do que nós imaginávamos. Um tem um comportamento, outro tem outro. Um valoriza uma coisa, outro valoriza a outra. Um tem um temperamento, outro tem outro temperamento. Um teve uma criação e o outro teve outra criação. Veja, isso tudo é o mais, assim, normal possível. Como poderia ser diferente, não é? É assim mesmo. As pessoas são diferentes, elas vão se unir, vão formar a sua própria família. Por isso que se eu for rígida, se eu for aquela pessoa que, sabe, que não é flexível, né? O brasileiro ele é conhecido por ter aquele joguinho de cintura. O que é isso? É a flexibilidade. Se eu não for uma pessoa flexível, se eu não conseguir, né, parar um pouco e pensar que essa pessoa é diferente de mim, que eu preciso me ajustar, que não pode ser só a minha vontade, que não pode ser só a vontade dela, que nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre nós. Então, se isso não acontecer, infelizmente o divórcio mesmo vai ser a opção para esse casamento, que não deveria ser a opção. E aí, qual é a melhor maneira de fazer esses ajustes? A palavra de Deus nos diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Ou seja, geralmente as pessoas, por serem inflexíveis, elas vêm com respostas duras. Elas vêm para o embate, elas vão para, né, para medir forças. Isso não soluciona, isso não é resposta para casamento. O que é que pode trazer ali uma flexibilidade? É quando você tem uma resposta branda. É quando ao invés de você acusar, você fala assim, sinto muito, eu também errei nesse aspecto, vamos conversar. Né? Eu te amo, eu não quero brigar com você, eu quero me acertar. Tem gente que parece que gosta, né, da briga por si só, não quer resolver, quer somente brigar, não quer encontrar uma saída racional, quer somente se levar pelo emocional. Ah, eu tô ferida, eu tô magoada, eu não gostei, eu não acho que deva ser assim, mas parece que a pessoa não quer encontrar uma solução. Isso vem através da razão, da inteligência que Deus te deu. Então, esse tipo de comportamento, né, flexível, de você vir com palavras brandas, vai fazer com que você consiga aí ter um jogo de cintura, né, para contornar algumas situações e até mesmo mudar o cenário da sua família, tá bom? Olha, uma outra palavra que eu não mencionei que é perdoe-me, né? Perdoe-me é uma palavra-chave para que você possa, né, conseguir resolver algumas situações. Ah, mas eu não tô errado. Eu não vou pedir perdão porque eu não tô errado. Se você pensar dessa forma, você não tá pronto para construir uma família. Porque com certeza, nem que seja 0,00001% você tem de erro.
Com certeza. Então, dentro de um conflito, tem aquele que pode estar mais errado, mas tem aquele que está menos errado. Ele também precisa, né, se tiver um coração flexível, chegar ali, olha, me perdoe, eu falhei nessa área. Eu não estou aqui para te acusar, eu quero resolver esse problema. Eu quero que a gente entre numa harmonia como casal. Então, isso é muito importante, tá? Flexibilidade e compreensão. Entender que nós somos diferentes. Determinação. Construir um relacionamento conjugal não é fácil. Há poucos pensamentos de felicidades e muitos dias simples, sem atividades atraentes na vida de casado, né? Quando a pessoa antes de casar, né, ela idealiza como que deve ser a vida de casado, né? Eu não vou dizer pra você que é boa ou é ruim, eu vou dizer pra você, sim, né, que ela é diferente, talvez, do que a gente idealize antes de casar. Mas sim, ela é boa, sim, ela é prazerosa, sim, ela traz, assim, uma maturidade diferente pra nós. Então, com certeza, né, tem pessoas que estão vendendo a imagem que o casamento é fracassado, é frustrado. Não. O casamento ele pode ser feliz, você pode ser muito feliz, mas desmistifique da sua mente, né, aquela visão romântica de que todo dia você vai acordar bonitinha, toda arrumadinha, que seu marido também, e que vai ser aquela harmonia, aquele carinho, aquele amor, né, e que tudo vai dar certo, e que no final do dia vocês vão acabar o dia ali abraçadinhos juntos. Que bom se sempre fosse assim, mas a vida ela é feita de altos e baixos. Então, vai ter momentos que, às vezes, vai ser uma correria do dia a dia que pouco você vai falar com seu esposo, né? Filho gritando para um lado, outro gritando para o outro, trabalho para entregar, né? Prestação de contas e coisas para resolver. E aí, de repente, aquela imagem, né, que a gente faz romântica no casamento, nem sempre todos os dias serão dessa forma. Mas isso não significa que seu casamento é ruim ou não significa que a vida de casado não é maravilhosa. Mas nós precisamos entender, né, que é diferente daquilo que às vezes nós idealizamos, que nós imaginamos. É vida real, tá? Não é fantasia. O casamento é um compromisso que, uma vez assumido, ele deve ser mantido. Nunca houve um casamento que poderia ter sido um sucesso ou que poderia ter sido um fracasso, pois isso depende da nossa determinação de lutar por ele. Tem pessoas que se casam e falam assim, esse casamento já nasceu para morrer, já foi um fracasso desde o início. Isso depende de mim e de você, depende da nossa capacidade de lutar, né? Porque, sem dúvida alguma, naquilo que depende de Deus, o casamento não vai se desfazer. Ele não vai se desfazer. Mas isso também exige uma contrapartida nossa, né, para sermos determinados em construir um relacionamento. E isso não é fácil. Por isso que essa construção, eu sempre brinco com meu esposo, eu digo assim, amor, construção, né, se a gente quer ter um casamento harmônico, feliz, a gente precisa construir. Não adianta a gente passar o dia todo, né, cada um para um lado, trabalhando e tal, e à noite a gente se encontra, às vezes quase não tem assunto, ou então está se sentindo distante um do outro. Isso vai deteriorando o casamento. Nós precisamos, durante o dia, construir, né? Seja por uma mensagem, tá? Os dois estão trabalhando separados, tudo bem, mas eu vou passar uma mensagem, eu vou dizer eu te amo, quando eu encontrar eu vou dar elogio, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou construir, né? Dentro desse pouco tempo que eu tenho. E aí nós vamos ver que, de fato, é uma construção, é algo intencional. Todos os dias você precisa construir, ter determinação de construir um casamento feliz. Isso depende de nós também. Gentileza ou cortesia, esse aqui é um dos pontos em que pessoas perdem no seu casamento, no decorrer do casamento. Deixa eu só verificar aqui os nossos slides. Vou dar uma pequena aceleradinha, senão nossa aula vai ficar um pouquinho extensa, tá? Gentileza e cortesia, como eu disse pra você, é um ponto que às vezes as pessoas elas perdem. No namoro é muito natural isso, né? Poxa, se não for, já tá começando já, né, bem diferente do que deveria ser. Porque no namoro é natural você puxar uma cadeira, você tratar bem, você elogiar, né? Porque você sempre vê a pessoa arrumadinha, porque você sempre tá em ambientes propícios para isso. Agora, olha só, se você é casado, você deve se lembrar como vocês eram antes de casar. Então, puxe na sua memória aquilo que vocês faziam que hoje vocês já não fazem mais. Quão gentis e educados vocês eram, né? Às vezes, um elogio, um cuidado, um presentinho, né? Ali todo um esforço para que o outro seja feliz. Não se cansavam de agradar um ao outro. Porém, depois de casados, precisamos continuar expressando o nosso amor. Estas atitudes de amor são como orvalho e luz do sol sobre uma planta, que se não tiver, poderá murchar até morrer. O amor, ele é como uma planta que precisa ser regada todos os dias. Então, se nós, né, iniciamos bem o nosso relacionamento, né, ali com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, mas se no casamento a gente relaxa, infelizmente pode murchar essa planta do amor dentro do nosso coração. E aí nós precisamos, né, fazer aquilo que nós falamos no tópico anterior, determinar a construir um relacionamento conjugal.
Por isso que nós precisamos o que? Dessa atmosfera. Existem coisas que você precisa proteger o seu casamento. Por exemplo, né? Isso, claro, vai da química de cada casal. Mas gentileza e cortesia serve para todos. Nós precisamos sim proteger, ou seja, ao invés de tratar mal, ao invés de apontar o erro, ao invés de só criticar, que às vezes é o que acontece dentro de um casamento, nós precisamos agir como nós agíamos lá no início. Proteger o nosso relacionamento, né? Atitudes que eu percebo que não edificam o meu relacionamento, eu preciso me resguardar, né? Eu preciso blindar o meu relacionamento quanto a isso. E aí nós vamos continuar falando de mais duas antes de encerrar, tá? Que é a união de interesses. Depois do casamento, o marido e a esposa desenvolvem papéis distintos no trabalho. É difícil a gente processar isso, já vou contar um pouquinho. Com filhos, deveres domésticos e tantas outras responsabilidades. Isso pode distanciar os casais. Por isso, apesar da rotina diária, guarda essa palavra, rotina diária, procurem manter atividades em comum, como leitura, exercício físico, etc. Gente, é por isso que eu digo, a gente idealiza às vezes, né, no nosso mundo romântico, o casamento. Entenda que quando você entra no casamento, daqui a pouco você tem uma rotina de casamento, né, porque você vai trabalhar, porque você vai precisar comer, porque você vai precisar pagar conta, e aí depois vem os filhos, e aí você tem as tarefas domésticas. Então, quando a gente namora, a gente vive em função daquele relacionamento, mas quando a gente casa, a nossa vida, né, a gente compartilha a vida, tudo que nós fazemos. Às vezes essa rotina diária, né, se nós não cuidarmos, ela pode fazer com que o nosso casamento de fato ele esfrie. Por isso que nós precisamos o quê? Apesar das muitas responsabilidades que nós temos no nosso relacionamento, nós precisamos procurar ter atividades em comum. Eu acho isso daqui, assim, uma dica muito preciosa. É algo que nós procuramos fazer no nosso relacionamento, né? Às vezes uma caminhada juntos, coisas que saiam mais da nossa rotina. Leitura juntos, oração juntos, exercício físico juntos, né? Ir pra academia, fazer alguma coisa, se movimentar, fazer coisas que nós fazíamos lá no início, né? Passeio, né? Tirar um dia pra gente, pra jantar, pra dar uma volta, né? Nem que seja pra não gastar nada, tudo bem, às vezes nem sempre dá. Mas ter um momento nosso, né? De marido e de esposa, às vezes até mesmo longe dos filhos. Tem momentos nossos com os filhos legais, mas precisamos também ter momentos só nossos como casal. Isso é importante. Isso vai demonstrar o que é essa união de interesse, porque a gente continua sendo uma equipe, a gente continua sendo, né, ali unidos na mesma visão. Isso é muito importante. Muitas pessoas elas não valorizam isso. Inclusive na nossa igreja, nós temos o que chamamos do Dia da Família, né? O que é o Dia da Família? Aquele dia em que a gente não marca nenhum compromisso na igreja para que a pessoa tenha a oportunidade de ter um tempo maior dedicado à sua família, a pessoa consiga entender que aquele momento é para isso. E a gente tenta aqui em casa valorizar muito esse dia da família. Nem sempre a gente consegue, é verdade. Às vezes a atividade vai engolindo o nosso dia da família. Mas nós procuramos sempre muito blindar esse dia da família. Um dia para nós estarmos juntos, para nós assistirmos um filme juntos, para nós darmos uma volta, para nós termos um momento, né, como casal ou como família ali com os filhos. Nem sempre, né, às vezes a gente tem junto com os filhos, às vezes a gente tem em separado, a maioria das vezes junto com os filhos. Enfim. Isso é muito importante para a construção do casamento, tá? Coloque isso em prática aí no seu relacionamento. E, por último e mais importante, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo no lar. Deixar Jesus fora do seu casamento, não adianta você ter união de interesse, você ter comprometimento, você ter todas as atribuições que você precisa para ter uma família, um casamento feliz, se Jesus não for o centro, porque Jesus ele é um excelente administrador de lares. Aquilo que você não consegue fazer, Jesus pode fazer. Tem momentos que a nossa oração, a minha oração para Jesus é: Senhor, eu não sei o que fazer, não sei como organizar o meu tempo, mas eu peço que o Senhor me ajude. Jesus vem com a sabedoria dele e nos ajuda. Por isso que ele é o centro do meu casamento. Ele é o centro da minha família. Já estou me recuperando dessa tosse, então um momento ou outro eu vou pausando a aula para poder tossir, tá? Ou seja, gente, homens e mulheres podem até viver juntos, mas nunca terão lar verdadeiro sem Jesus. Essa aqui é uma verdade que eu não posso deixar de compartilhar com você. Tá? O casamento foi instituído por Deus, isso nós já entendemos, mas agora eu quero frisar um pouquinho mais. O casamento não foi estabelecido por lei humana. Ah, isso é uma invenção do homem. Não, ele é um projeto de Deus. Ele antecede toda cultura, tradição, povo ou nação. Você vê que é uma instituição de Deus ali no Jardim do Éden. Talvez não teve nenhuma festa, talvez não, provavelmente, né? Não teve festa nenhuma de casamento. Não teve uma cerimônia religiosa, mas houve o casamento efetivo, porque Deus chancelou aquela união. E isso é que é de fato o casamento, tá? Então, hoje, né, culturalmente, como que nós fazemos casamento? Diante de uma autoridade, um representante, né, de Deus na terra, diante do pastor, diante do padre, diante de uma autoridade que está ali chancelando aquela união, representando a figura de Deus. E lá no Jardim do Éden não foi diferente, né? Diante do próprio Deus foi selado esse casamento.
Por isso ele é sim uma instituição divina. O casamento não é uma sociedade entre duas pessoas. Por que eu digo que não é uma sociedade? Porque a sociedade parece que cada um ali está lutando pelo que é seu. Eles estão juntos aparentemente, mas cada um está militando por aquilo que é de seu interesse, né? Então não é um local onde cada um coloca a sua condição. Ah, tem que ser assim, tem que fazer isso. Isso aqui é meu, isso daqui é teu. Não, tudo dentro do casamento é nosso. Deixa de ser de um, deixa de ser de outro. O dinheiro não é mais seu, o dinheiro é nosso, né? As contas não são mais somente suas, são nossas, e assim por diante. Deus é quem estabelece as suas condições para o homem e mulher. O fundamento do casamento. Em nossos dias existe o conceito generalizado de que o amor sentimental é a base do casamento. Principalmente se você for assistir, né, os filmes românticos de Hollywood, você vai ter uma visão bastante equivocada daquilo que realmente é amor, daquilo que realmente é aliança. Certamente, né, o amor sentimental, ele é um ingrediente importante do casamento, mas ele não é a base. Na verdade, muito do que se chama de amor é egoísmo disfarçado. Muitas pessoas estão confusas acreditando que amam e na verdade não amam, elas amam a si mesmas, mas elas não estão dispostas a lutar pelo seu casamento, elas não estão dispostas a renunciar, a abdicar, a abrir mão, né, de coisas para si, para pensar ali no todo, na família. Diversas razões podem modificar os sentimentos, como, né, problemas de convivência. Às vezes as pessoas já não se encaixam mais como elas se encaixavam antes. Calma, né? Calma, existem fases do casamento. Existem fases que parece que as coisas não estão se encaixando, isso não é motivo para separar. Nós precisamos entender, reconhecer e superar cada fase. Falhas de caráter, surgimento de alguém mais interessante. Ai, mas será que isso acontece? Claro que pode acontecer. Por mais que você ame seu esposo, que você ame a sua esposa, é da natureza do ser humano, né? Que ele vai se sentir, a Bíblia fala, atraído pela sua própria concupiscência. Ou seja, pela sua própria natureza, pela nossa própria natureza, nós somos atraídos. É claro que existem tentações, é claro que existem situações que vão tentar nos fazer acreditar, né, que aquilo é o melhor naquele momento, mesmo que isso quebre a aliança do casamento e da família. Mas, biblicamente, queridos, eu preciso dizer para você que isso não é verdade. Nós precisamos superar tudo isso, até mesmo as nossas tentações, a nossa própria engano da nossa natureza, porque o nosso coração, sim, ele é enganoso. Nós precisamos superar tudo isso e entender que a base do casamento não é o amor sentimental, mas é o pacto, a aliança firmada com Deus e entre o casal. Então eu não traio meu esposo, não é porque, né, eu o amo somente. Eu amo, é verdade. Mas isso não... E o dia que meu amor estiver abalado? E o dia que eu estiver chateado? Então eu trairei? E o dia que eu estiver mais sensível? E o dia que eu estiver me sentindo enganada por algo? Então eu trairei? Porque se essa for a motivação, aí é uma motivação frágil. Mas se a minha motivação de manter a aliança no meu casamento é porque essa foi uma aliança que eu fiz com Deus e com aquela pessoa, então a minha postura será totalmente diferente. Deu para compreender? É isso que nós chamamos de pacto matrimonial. Você faz uma aliança com Deus e você faz uma aliança com aquela pessoa. De não, você já reparou dos votos do casamento que são proferidos, né? Olha, eu prometo. É uma aliança que é feita ali. Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Quantas pessoas se lembram disso quando enfrentam a pobreza, quando enfrentam a doença? Quantas pessoas abandonam o seu parceiro porque agora eu já não sinto mais o que eu senti antes. Então você está baseado no fundamento errado, porque o fundamento do casamento não é esse. A base do casamento é o seu pacto, a sua aliança com Deus e a sua aliança que você fez com essa pessoa. E isso precisa, né, valer de fato. Isso não pode ser jogado assim, de qualquer forma. O verdadeiro amor, então, vamos entender o que é esse verdadeiro amor, de nós encerrarmos, tá? Já estamos encerrando aqui, indo para a nossa terceira aula. O verdadeiro amor existe um conceito errado, né, que diz acabou o amor, acabou o casamento. Mas a verdade é que todos os casais, eles devem se amar. É um mandamento. Então vamos entender que o amor dentro do casamento, ele é um mandamento. Depois você vai ler Colossenses 3,19 e Tito 2,4. O verdadeiro amor, ágape, existe, inclusive em algumas aulas futuras, acho que na próxima aula nós vamos ler esses textos também, mas fica o dever de casa para você já ler aí. O verdadeiro amor, que é o amor ágape, né, que é aquele amor abnegado, o amor que abre mão de tudo, ele existe quando alguém pensa no bem do outro e quer fazê-lo feliz. Nega-se a si mesmo, doa, suporta, perdoa e etc. Então, nós vamos perceber o que é, então, pastor, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é atitude, ele não é sentimento, porque nem sempre eu vou sentir aquilo que eu devo fazer. Às vezes, as circunstâncias me fazem sentir algo que eu não gostaria de sentir. Mas se eu estou baseada no sentimento, meu casamento vai fracassar. Agora, se a minha base é o amor verdadeiro, eu olhar e falar assim, não, eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz uma aliança com essa pessoa,
é uma atitude, você toma posse dessa atitude, você tem uma atitude de amor verdadeiro. Ou seja, você abnega, você abre mão, né? Você se doa, você suporta, você perdoa, você caminha, vai a segunda milha, né? Como nós falamos. Com este entendimento, verdadeiro amor, ele aflora. Quando eu tenho essa visão de não focar em mim, na minha satisfação pessoal, mas eu tenho a visão de focar, né, no casamento, na família, né, na pessoa que Deus colocou na minha vida, eu começo a não sentir para fazer, eu começo a fazer para sentir. É diferente, perceba. Ah, eu não sinto mais vontade de dar presente. Aí eu não sinto mais vontade de sair junto para passear. Se você está esperando sentir para fazer, talvez realmente seu casamento vá fracassar. Mas se você entende que a atitude você começa a fazer para depois sentir, porque você começa a construir o amor. Ou seja, é atitude. Vamos passear, vamos ter um tempo juntos, vamos investir no nosso casamento. E aí, naturalmente, o amor ele vai sendo aflorado, tá bom? Esse tipo de amor não anula o amor romântico, mas fortalece e embeleza ainda mais. O casamento ele é indissolúvel. Olha o que diz Mateus 19,6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. 1 Coríntios 7,39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, ficará livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, olha o que a Bíblia está nos dizendo. O casamento ele é eterno enquanto existe vida. Quando uma pessoa, ou seja, enquanto a vida, o casamento é uma aliança indissolúvel, em regra. Mas quando a morte, quando uma pessoa casada, né, perde a outra, o que acontece? Ela está livre para casar com quem ela quiser, desde, claro, que seja no Senhor, que a Bíblia nós aprendemos isso. O casamento ele precisa acontecer luz com luz, não tem como ser luz com trevas. Este texto nos mostra que o vínculo matrimonial ele é fortíssimo, ele é indissolúvel. Olha só, isso aqui é Bíblia. Pois são uma só carne, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Este vínculo é realizado por Deus, por isso a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, e somente a morte pode dissolver o casamento. Aí agora nós vamos entender sim, mas e como é que funciona, né? Situações em que há divórcio e há novo casamento. Como é que funciona? E aí agora nós vamos compreender um pouco melhor. Como eu disse para você, o divórcio ele é exceção, é exceção da exceção. A regra e o desejo do coração de Deus é que não haja o divórcio. Mas existem situações excepcionais? Sim, existe. O problema é quando a exceção passa a ser regra, né? Que é o que tem acontecido nos nossos dias. Mas vamos aprender um pouco mais aqui do que a Bíblia nos mostra, né? Qual a possibilidade de divórcio. Quando que o divórcio é tolerável, ele não é aconselhável, ele não é aceito no sentido de que Deus prefira ele. Mas ele é tolerável diante de uma situação. É lícito divorciar-se? Jesus respondeu que não. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Já lemos sobre isso. Em regra, então, o divórcio ele é errado porque separa aquilo que Deus uniu. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,14, daqui o texto que eu falei para você, que lembrava que era Malaquias, mas não lembrava a referência. Portanto, a resposta é que, em regra, se alguém perguntar divórcio, né? É errado, é certo. Em regra, não é lícito me divorciar. Agora nós vamos aí para a exceção deste ensino para nós entendermos, né? Porém, é válido mencionar que há uma exceção a este ensino. Jesus disse quanto ao divórcio, que ele seria ilícito em regra, a não ser, aí que está a exceção, que fosse por, aí Mateus 19:9, Mateus 5:32, por causa de relações sexuais ilícitas. Se alguém se divorcia por causa de relações sexuais ilícitas e se casa de novo, essa pessoa não comete adultério. Mas se alguém se divorcia por qualquer outro motivo e se casa de novo, biblicamente essa pessoa continua ligada com seu antigo parceiro, então se ela se casa de novo ela está cometendo adultério porque a aliança deles não foi quebrada. Porém, aquele que se separa por qualquer outro motivo e se casa de novo, este comete adultério, que foi o que eu acabei de falar. Mas, independente do motivo, né, se isso aconteceu ou não, nós precisamos lutar contra a ideia de divórcio, mesmo naquilo que nós temos autorização para fazer, porque mesmo que eu possa me divorciar, eu preciso realmente entender que Deus abomina e que essa não é a saída, não deveria ser a saída, a não ser que realmente, né, não tenha jeito, eu não consiga enxergar uma outra saída, porque de fato o divórcio ele não deve ser uma saída para nós, né? Há uma autorização para isso, mas não é do agrado de Deus que isso aconteça. Pois melhor do que divorciar-se, com certeza, é reconciliar-se. Ou então, né, tem um texto do Arnaldo Jabur, depois se você puder ler, eu gosto muito desse texto, que ele fala, o nome do texto é O Divórcio, se eu não me engano, Arnaldo Jabur. E ele vai falar nesse texto que ninguém aguenta ficar casado no tempo com a mesma pessoa, e a solução para isso, em resumo, é divorciar e se casar de novo com a mesma pessoa. Isso é um exemplo, né, uma alegoria que ele usa para dizer o quê? Se você tiver que se divorciar, case de novo com a mesma pessoa, ou seja,
se divorcie, não é aquele divórcio formal, mas é tipo assim, você se chateou, você se magoou, volte, reconcilie, perdoe, comece de novo, case de novo com essa pessoa. Não abra mão desse pacto que foi firmado com Deus e com os homens. Então eu espero, queridos, que a nossa aula tenha sido bastante esclarecedora para vocês, para mim foi, e que eu aguardo você desde já para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro e último, né, da família cristã. Eu espero que esteja sendo muito edificante, tá, para as nossas vidas. Deus te abençoe e até a próxima aula.